E aí, pessoal? Hoje, nas rapidinhas do IGTV, nós vamos bater um papo sobre choques. O que é choque? Bom, estado de choque já foi classificado no passado, há décadas atrás, como uma situação de hipoperfusão periférica caracterizada por mãos frias, palidez, cutânea e mucosa, pele pegajosa, sudoreica, hipotensão arterial. E de lá para cá muita coisa mudou. Hoje, classifica-se como choque uma DO2, que é o delivery de oxigênio, a oferta de oxigênio, inadequadamente grande para a atual VO2, ou seja, considera-se um paciente chocado toda vez que a capacidade do seu organismo em ofertar oxigênio para os tecidos, que é a chamada DO2, não é suficiente para suprir a demanda, o que ele consome, que é a VO2. Para quem não sabe, DO2 tem esse nome por conta do termo em inglês delivery, que é oferta, né? Oferta de oxigênio. E a equação da DO2 é uma equação enorme, né? Basicamente, para o sangue chegar até a periferia, a gente precisa de uma bomba para enviar esse oxigênio, esses nutrientes até lá, que é o coração, não é? Então, no caso, é o débito cardíaco, vezes todo o conteúdo de oxigênio que existe no sangue. Só que o sangue tem oxigênio ligado à hemoglobina, né? E tem sangue ligado, diluído no plasma. Então, o conteúdo arterial de oxigênio vezes o débito cardíaco caracteriza a DO2. Mas o que é o débito cardíaco? O débito cardíaco é o volume sistólico, que é a quantidade de sangue que esse ventrículo esquerdo consegue ejetar a cada batida, vezes o número de vezes que ele bate em um minuto, que é a frequência cardíaca. Então, dentro de um certo limite, quanto maior a frequência cardíaca, obviamente não pode ser algo exagerado. E quanto maior o volume sistólico, maior será o débito cardíaco. E o conteúdo arterial de oxigênio, que é o outro lado da equação do delivery, do DO2. Aí nós temos a parte mais pesada dessa equação, que é o oxigênio ligado à hemoglobina, e a parte mais leve dessa equação, que é o oxigênio diluído no plasma. A gente chama de parte mais pesada dessa equação o sangue ligado à hemoglobina, porque só para vocês terem uma ideia, essa cromoproteína, que é a hemoglobina, ela é tão importante que se não fosse a presença dela, o nosso débito cardíaco teria que ser 20 vezes maior. Isso mesmo. Nós teríamos que ter um débito cardíaco de aproximadamente 100 litros por minuto para que a DO2 fosse suficiente apenas com oxigênio diluído no plasma. Então, como é que fica essa equação da CaO2, o conteúdo de oxigênio no sangue? Ela é a saturação de oxigênio na hemoglobina vezes a capacidade de cada uma molécula de hemoglobina em armazenar oxigênio, que é 1,36 ml, mais a parte fraca da equação, que é o sangue diluído no plasma, que é a PaO2, vezes uma fração ínfima, para mostrar o quão ínfimo, né, essa parte diluída no plasma tem de participação na oferta, que é 0,0031. Então, vamos falar a equação toda do delivery, como é que ficou, da DO2? A equação que nos narra, que nos mostra como é que é a oferta de oxigênio aos tecidos. Então, DO2 é igual a volume sistólico vezes frequência cardíaca, que é o débito cardíaco, vezes a PaO2 vezes 0,0031, mais a saturação de oxigênio vezes a quantidade de oxigênio que cada uma molécula de hemoglobina consegue armazenar, que é 1,36 ml. Né? Então, é a equação do delivery. E o consumo, que é a VO2, é o débito cardíaco vezes a diferença arteriovenosa de oxigênio. Não é? Porque quanto mais sangue a gente conseguir mandar para a periferia, mais nós vamos conseguir consumir. E quanto maior for essa diferença arteriovenosa de oxigênio, significa que maior foi a extração de oxigênio do tecido arterial, do sangue arterial que chegou na intimidade dos tecidos. Aí essa diferença o sangue venoso volta pobre de oxigênio, mostrando que o consumo foi alto. Nós vamos ver ao longo desse nosso bate-papo que nem sempre o problema é a oferta. Às vezes, nos estados de choque, o problema está no consumo.
né? Na incapacidade de consumir. O problema está até um pouco na VO2, nem sempre na VO2. Por isso que a gente fala muito numa DO2 inadequada para a atual VO2. É um desequilíbrio entre DO2 e VO2. Bom, uma vez que a gente já colocou que o conceito de choque, atualmente, não é apenas uma pele pegajosa, um estado sudoreico, hipotensão, pele fria, é muito mais que isso, é um desequilíbrio entre DO2 e VO2, vamos agora falar da classificação dos tipos de choque. Bom, nós temos duas grandes famílias de choques. Uma família é representada por aqueles choques chamados distributivos, que recebem esse nome pelo fato dos líquidos estarem distribuídos de uma maneira anormal no nosso organismo, né? Seriam principalmente o choque séptico e o choque anafilático, né? Onde há uma fuga para o terceiro espaço da volemia, do líquido intravascular. E nós temos os choques não distributivos, que seria o choque cardiogênico, que basicamente ocorre por uma falência de bomba, e o choque hipovolêmico, que tem como um dos seus tipos mais importantes o choque hemorrágico, mas também pode ser por conta de diarreia, de outras situações. Em ambos os casos, você não tem problema de desvio de fluxo do intravascular para o terceiro espaço, então são não distributivos. O choque neurogênico, ele fica no meio do caminho, porque o choque neurogênico ele consiste, nós vamos ver daqui a pouquinho, no sangue armazenado no território de capacitância, no território venoso, mas não há fuga para o terceiro espaço. E os choques obstrutivos, né, o pneumotórax hipertensivo e o tamponamento cardíaco, está muito próximo ali do choque cardiogênico, também seria não distributivo. Bom, toda vez que a gente vai falar das características dos choques, tanto em prova de residência, mas também do ponto de vista didático em livros-texto, nós temos uma série de características clínicas que a gente usa para comparar um choque com outro. Então nós vamos fazer o seguinte, nós vamos aqui, para falar de todos os choques de uma vez só, citar essas características clínicas e de monitorização e de fisiologia para estar diferenciando um choque do outro, ok? Bom, vamos começar falando da pressão venosa central, que é a pressão de átrio direito. Como é que vai estar a PVC no choque cardiogênico? Ela vai estar elevada, porque o coração não consegue mandar esse sangue para frente. É um paciente que infartou, que está com angina instável e importante, a bomba está deficitária, então a PVC é aumentada. Como é que vai estar a PVC no choque hipovolêmico? Como o próprio nome diz, uma situação de diarreia grave, uma situação de choque hemorrágico, essa pressão de átrio direito vai estar baixa. Como é que vai estar a PVC no choque séptico? Ora, no choque séptico, ela vai estar baixa por dois motivos. O primeiro, que ele é um choque distributivo. O líquido vai fugir para o terceiro espaço, então o paciente está relativamente hipovolêmico. E o outro motivo é que, como ele está vasoplégico pela liberação de citocinas e óxido nítrico, o sangue não volta bem para o coração, né? Então, mais um motivo para a PVC estar baixa ou, em alguns casos, beirando a normalidade. Como estará a PVC no choque anafilático? Ela estará igualmente baixa, pelo mesmo motivo do choque séptico. E como estará a PVC nos choques obstrutivos? Nos choques obstrutivos, ela tende a estar alta, porque, como o próprio nome diz, você tem ali uma embolia maciça, você tem um tamponamento cardíaco, então você tem uma situação de pneumotórax hipertensivo. Pelo aumento da pressão global no coração, ela tende a estar um pouco mais alta. Pressão de átrio esquerdo, que a gente pode medir, por exemplo, com catéter de artéria pulmonar, com Swan-Ganz. A pressão de átrio esquerdo, ela vai seguir exatamente a mesma tendência da pressão de átrio direito, tá? Então o que eu falei para átrio direito vale para átrio esquerdo em relação aos choques. Débito cardíaco. Como vai estar o débito cardíaco no choque hipovolêmico? Vai estar baixo, porque não volta sangue para o coração. O paciente está desidratado, o intravascular está depletado. Débito cardíaco no choque séptico. Ele vai estar aumentado, porque apesar do paciente estar relativamente hipovolêmico, ele está tão vasodilatado, mas tão vasodilatado, que esse coração bate solto. Então o débito cardíaco ele está aumentado no choque séptico. Uai, Vinícius, quer dizer então que no choque séptico o coração está ok?
Não, o coração está sofrendo no choque séptico. Se você fizer um ecocardiograma, você vai ver que a fração de ejeção está deficitária no paciente com choque séptico, está diminuída. Só que o débito cardíaco está aumentado porque o coração bate solto. O paciente tem a pós-carga muito diminuída por conta da vasoplegia. Como estará o débito cardíaco no choque neurogênico, que é aquele associado a raquianestesias, a traumatismo raquimedular, né, por simpatectomia, onde você tem uma venoplegia? Ele vai estar diminuído, porque o sangue não volta. No choque anafilático, como é que vai estar o débito cardíaco? Ele tende a estar também aumentado pela mesma razão do choque séptico, pela liberação de substâncias inflamatórias e vasoplegia. E o débito cardíaco no choque cardiogênico, no paciente que infartou? Ele tende a estar diminuído. Vamos falar agora da diferença arteriovenosa de oxigênio ou da saturação venosa mista nos diversos tipos de choque. Vamos lá. No choque séptico, como é que vai estar a saturação venosa mista e a diferença arteriovenosa de oxigênio? No choque séptico, nós temos um problema de consumo de oxigênio, porque não é só a DO2 que vai estar prejudicada. A VO2 também estará prejudicada por doença mitocondrial e em processos embólicos em capilares, na microcirculação. Então, mesmo você otimizando a oferta nos estados de choque séptico, a periferia está doente, ela não consegue extrair esse oxigênio. Então, a saturação venosa mista, ou seja, se dosarmos a quantidade de oxigênio no sangue, no interior da artéria pulmonar, por exemplo, com catéter de Swan-Ganz, ou mesmo se aspirarmos de uma veia central, ela estará aumentada, a saturação venosa mista, nos estados de choque séptico, acima de 70%. Consequentemente, a diferença arteriovenosa de oxigênio na sepse, no choque séptico, está diminuída. Ok? Nos demais tipos de choque, a tendência é o contrário. É nós observarmos um aumento da diferença arteriovenosa de oxigênio. No choque cardiogênico, nos choques hipovolêmicos, tá? Nos choques obstrutivos no choque anafilático pode acontecer as duas coisas, tá? Mas no choque hipovolêmico, cardiogênico, obstrutivo, como o sangue não está chegando bem na periferia, mas o consumo está normal, nós vamos ter um aumento da taxa de extração de oxigênio, daquele pouco sangue que chega, porque os tecidos são inteligentes, e como eles não estão doentes nesses choques, no choque cardiogênico e no choque hipovolêmico, basicamente, o tecido não está doente, ele vai aumentar a extração daquele pouco sangue, daquele pouco oxigênio que chega na periferia, e o sangue venoso vai voltar pobre de oxigênio. Portanto, a saturação venosa mista, o sangue venoso no interior da artéria pulmonar, vai estar baixa. E a diferença arteriovenosa de oxigênio vai estar maior. Se a gente diminuir, né, o sangue de uma gasometria pelo sangue venoso, vai estar aumentada essa diferença porque houve muita extração. Né? Então, são diferenças marcantes, né, entre os choques, que a gente sempre tem que ter isso em mente. Né? A questão do débito cardíaco, a questão da PVC, a questão da pressão de átrio esquerdo e também da diferença arteriovenosa. E a resistência vascular periférica, ela estará aumentada em todos os tipos de choque, exceto no choque anafilático e no choque séptico, que são choques que cursam com vasoplegia. Também no choque neurogênico, nós podemos ter uma vasoplegia pela simpatectomia. Ok? Bom, tratamento dos choques. Choque hipovolêmico. Basicamente, nós temos que hidratar esse paciente ou repor sangue. Muito cuidado na reposição de sangue e na reposição hídrica nos estados hipovolêmicos, principalmente no choque hemorrágico. Elas só devem ser feitas de maneira vigorosa depois de controlada a hemorragia. Senão a gente vai cair na questão de discrasias sanguíneas, você fica aumentando a pressão, vai sangrando mais, os fatores de coagulação vão sendo diluídos. Né? Choque cardiogênico. Basicamente temos que corrigir o coração como bomba, entrar com inotrópicos. Anrinone, milrinona, dopamina, adrenalina, né? E diminuir a pós-carga. Podemos entrar com nitroprusiato, enfim, inodilatadores, ok? Choque séptico, basicamente corrigir a vasoplegia, né? E nós vamos continuar esse assunto numa próxima aula que nós vamos acrescentar a seguir.